Em destaque no Panorama CBN, a quebra do sigilo de Lulinha e a confusão no Congresso. Ainda mais estragos e o trabalho dos voluntários nas chuvas de Minas Gerais. E a prisão do bicheiro mais procurado do Rio de Janeiro. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado, essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master, atendendo a um pedido feito pela Polícia Federal em janeiro, autorizou a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. A informação veio à tona depois da aprovação do mesmo pedido pela CPMI, que investiga as fraudes do INSS no Congresso. No pacote de requerimentos, mais de 80 ao todo, a CPMI do INSS aprovou também pedir quebra de sigilo bancário e fiscal de Augusto Ferreira Lima, sócio do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. O pedido sobre Lulinha foi apresentado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, que disse que há suspeitas de que Lulinha teria atuado como sócio oculto do chamado careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, considerado um dos operadores centrais da fraude. A sessão foi tumultuada, teve confusão, empurra-empurra, até uma troca de socos. Depois do bate-boca, Carlos Viana disse à imprensa que o governo não era contra votar os requerimentos e afirmou que o povo brasileiro ganhou para que a investigação avance. Ele classificou o movimento como uma vitória dos aposentados e disse que só vai colocar em pauta nomes que estão ligados à investigação. Em declarações anteriores sobre o caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que as denúncias estão sendo apuradas com seriedade pelo governo e que todos os envolvidos vão ser investigados sem exceções. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva nega qualquer irregularidade. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, desobrigou os dois irmãos do ministro Dias Toffoli de prestar depoimento na CPI do crime organizado. Os irmãos vão poder escolher se participam ou não da sessão e podem também ficar em silêncio durante o procedimento. A decisão atendeu a um pedido de Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, que acionaram o STF sustentando que foram convocados na condição de investigados. Por isso, sustentavam que os parlamentares não poderiam obrigar o comparecimento nem ameaçar responsabilização se eles não fossem. Mendonça atendeu à solicitação, invocando a jurisprudência do STF no sentido de que o direito de um investigado à não autoincriminação inclui a faculdade de comparecer ou não ao ato. Mendonça ainda ressaltou a legitimidade do Supremo para tratar do tema, mesmo diante dos poderes investigatórios da CPI. A convocação dos irmãos foi aprovada pela comissão na quarta-feira. O senador Alessandro Vieira disse à Globo News que a hipótese é de que Daniel Vorcaro teria usado a empresa da família do ministro para lavar dinheiro. Essa é a hipótese investigada. Caso confirmada, o circuito do dinheiro se confirme, e se imagina que talvez a hipótese se expanda não só do Banco Master, mas para as outras situações e circunstâncias onde essa empresa é utilizada para transferência de recursos, aí a gente dá um passo adiante na investigação e eu vou lhe dar, sim, com os documentos na mão, vou lhe responder com clareza se cabe ou não investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Também foi aprovada a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da empresa Marite Participações, que tem Toffoli como sócio e que vendeu uma participação no resort Itaiaiá, no interior do Paraná, para um fundo do cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e também quebra de sigilo da empresa Reag Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu Toffoli, dizendo que houve exageros nas críticas ao ministro quando ele era relator do caso no Supremo. A declaração foi dada em entrevista ao Metrópolis.
Eu penso que houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado e não é correto se pegar uma CPI para investigar aquilo que não foi o fato inicial ao qual ela foi proposta, que é isso que infelizmente estamos vendo no Senado Federal. Talvez pelo afã de estarmos em um ano eleitoral e todo mundo quer fazer palanque sobre esses assuntos. Lembrando que, além disso, a CPI aprovou o convite, que é quando a pessoa não é obrigada a comparecer, a Dias Toffoli e ao ministro Alexandre de Moraes, além da mulher dele, a advogada Viviane de Moraes. A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um novo alerta de chuva forte para a região da Zona da Mata Mineira, já castigada por temporais. As equipes estão mobilizadas para retirar moradores de áreas de risco, principalmente em Juiz de Fora, por causa da possibilidade de novos deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis. Pelo menos 12 ocorrências desse tipo foram registradas nas últimas horas e 8 pessoas foram retiradas com vida dos escombros e de áreas de enchentes, segundo os bombeiros. O coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Paulo Rezende, diz que a demanda de pedidos por vistorias em imóveis em Juiz de Fora é muito alta, mas orientou que a população se previna. Quero reforçar aqui o pedido para que as pessoas que estão em área de risco, que elas saiam, se não por uma orientação profissional, mas que elas observem pontos relevantes em suas casas, como aumento de trincas, aquelas janelas e portas que estão emperrando com dificuldade maior para sua abertura. Então que elas observem isso, que não esperem se tiver algum sinal nesse sentido, que elas saiam desse local. Aquelas que já saíram dos locais de risco, que não retornem. Infelizmente, nós temos relatos de pessoas que saem de maneira amigável num primeiro momento, mas acreditam que nada vai acontecer e retornam. Até o momento em que a gente grava o panorama, foram confirmadas 59 mortes por causa das fortes chuvas, sendo 53 em Juiz de Fora e 6 na cidade vizinha, Ubá. Outras 15 pessoas seguem desaparecidas. A Polícia Civil trabalha para identificar os corpos e montou um posto para receber familiares de vítimas em Juiz de Fora, onde vão ser feitas coletas de DNA e de documentos que possam ajudar. Larissa Emídio, moradora de Ubá, falou sobre a situação da cidade. O centro da nossa cidade acabou. A gente teve desabamento de prédio, desabamento de uma loja, perderam absolutamente tudo. Perdemos a Avenida Beira Rio, que era a principal, né? Todas as lojas foram embora, todas. Próximo a mim foram 2 tias minhas que perderam tudo também. E nós precisamos de ajuda de trator, de máquina para conseguir tirar esse barro. Precisamos de água. A Copasa não está conseguindo abastecer as casas com água. Precisamos de caminhão-pipa urgente para a gente conseguir lavar a cidade. E acredito que aos poucos a gente vai conseguir reerguer, mas precisamos muito da ajuda de todo mundo. A nossa reportagem também ouviu voluntários na região, como a empresária Maurimar Vasconcelos, que conta que algumas das formas de ajuda têm sido a arrecadação e a distribuição de itens essenciais para as famílias atingidas. Nós arrecadamos lanches, nós distribuímos para quem estava trabalhando, para quem estava também como voluntário. Aí nós levamos água para eles beberem, levamos lanches, ficamos até umas 7 horas da noite. São voluntários, todas as pessoas que estão trabalhando, os carros passam e perguntam se eles aceitam, se eles já almoçaram, se eles já lancharam na parte da tarde. Tem muito voluntário ajudando. Paulo Henrique faz parte da diretoria da Liga Acadêmica de Primeiros Socorros da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Santos Dumont e também tem atuado no apoio às vítimas em Juiz de Fora. Ele destacou a união dos voluntários e a organização na triagem e envio de donativos. Sozinhas também, voluntárias, eles estão se organizando, arrecadando por conta e distribuindo, né? E se juntando e levando cada vez mais insumos para a cidade de Juiz de Fora. A gente sabe que existe muita necessidade, né? Assim, existem muitas necessidades ainda a serem resolvidas, mas é visível o espírito de solidariedade e união da comunidade nesse momento.
A Prefeitura de Juiz de Fora lançou um Pix oficial para doações em dinheiro. É um e-mail contribua@pjf.mg.gov.br. Você também pode olhar novamente lá nas nossas redes @CBNOficial. Mas a administração alerta para possíveis golpes usando o nome do município. Também é possível se voluntariar ou entregar donativos nos pontos oficiais divulgados pela Prefeitura. Panorama CBN. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 0,14% aos 190.986 pontos. O dólar comercial fechou em alta de 0,28%, cotado a R$ 5,13. O euro fechou em 6,06, elevação de 0,20%. As delegações do Irã e dos Estados Unidos encerraram nesta quinta mais uma rodada de negociações indiretas em Genebra, na Suíça, sobre o programa nuclear de Teherã. O encontro aconteceu em meio ao reforço da presença militar americana no Oriente Médio e foi mediado por Omã. Segundo o ministro das Relações Exteriores do país, houve avanço significativo e os diálogos vão ser retomados em breve. Ele também afirmou que discussões técnicas vão acontecer na próxima semana em Viena, na Áustria, e agradeceu aos negociadores, à Agência Internacional de Energia Atômica e ao governo suíço. Mas relatos da imprensa apontam entraves nas conversas. Segundo o site Axios, assessores do presidente Donald Trump e dos enviados do governo americano teriam ficado desapontados com o que ouviram do ministro das Relações Exteriores iraniano nas conversas da manhã. O Wall Street Journal informou que Washington exige o desmantelamento dos complexos de Fordow, Natanz e Isfahan, a entrega de todo o estoque de urânio enriquecido e um acordo permanente. De acordo com a Al Jazeera, do lado iraniano, a proposta apresentada descarta o fim definitivo do enriquecimento e a desmontagem das instalações e admite apenas uma suspensão temporária e limitada. Teherã também rejeita incluir o programa de mísseis nas tratativas. Essa foi a terceira rodada de negociações em menos de um mês. Os Estados Unidos querem que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio por temerem que o país busque construir uma bomba nuclear. Mas o governo iraniano diz que o programa tem fins pacíficos voltados à produção de energia. O jornal americano The New York Times informou que Donald Trump considera um ataque mais limitado já nos próximos dias, caso avalie que as negociações não avançaram. Um bombardeio mais amplo para derrubar o regime só ocorreria nos próximos meses se a pressão inicial não surtir efeito. O Irã prometeu uma resposta feroz a qualquer tipo de ataque dos Estados Unidos e indicou que pode atingir bases militares americanas no Oriente Médio. A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, disse a uma comissão do Congresso que não tem informação alguma sobre as atividades criminosas de Jeffrey Epstein. Ela pediu aos legisladores que questionassem o presidente Donald Trump sobre o financista sob juramento. Hillary Clinton depõe nesta quinta-feira diante de uma comissão do Congresso que investiga o caso do bilionário Jeffrey Epstein. O depoimento chegou a ser paralisado depois que uma foto dela foi vazada, já que as fotos no local não estão permitidas, mas foi retomado e está em andamento no momento em que a gente grava. A oitiva do marido dela, o ex-presidente americano Bill Clinton, está marcada para essa sexta. O depoimento ocorre de forma remota por videoconferência, em sessão fechada, sem transmissão pública e gravada. O presidente da comissão, o republicano James Comer, afirmou que as transcrições vão ser tornadas públicas. A convocação do casal para testemunhar na comissão era uma reivindicação dos republicanos, que são a maioria dos integrantes no Congresso. A ideia é questionar os Clinton sobre a relação que eles tinham com Epstein e se havia algum conhecimento sobre as acusações contra o bilionário na época. Hillary não aparece nos arquivos de Epstein e os porta-vozes dela alegam que a convocação é uma manobra política. Bill Clinton, sim, aparece em imagens ao lado de Epstein, inclusive em voos particulares com o bilionário, mas não tem acusações formais contra ele. O ex-presidente americano nega qualquer irregularidade e já declarou arrependimento por ter mantido relações com Epstein.
Em uma declaração nesta quinta-feira, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, advertiu que o país pode destruir completamente a Coreia do Sul caso a segurança seja ameaçada. Segundo ele, seria possível iniciar ações arbitrárias. Kim acrescentou que o colapso total da Coreia do Sul não pode ser descartado. As declarações foram relatadas por uma agência de notícias estatal. Durante o discurso, ele ainda revelou planos para expandir o arsenal nuclear e de mísseis balísticos intercontinentais do país, descartando discussões com a Coreia do Sul e classificando o país vizinho como o inimigo mais hostil. Ele ainda acrescentou que o país se concentraria na expansão do arsenal nuclear e que as perspectivas de melhoria das relações com os Estados Unidos dependiam inteiramente da atitude de Washington. O discurso aconteceu no 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores, quando Kim prometeu essa construção de mísseis intercontinentais mais potentes. E o país também pretende desenvolver sistemas de ataque com inteligência artificial, drones não tripulados e armas capazes de atingir satélites inimigos. O bicheiro mais procurado do Rio de Janeiro, Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, foi preso na manhã desta quinta-feira em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ele foi alvo de uma operação deflagrada nesta quinta pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta por agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil. Além de integrar a cúpula do Jogo do Bicho no Rio, Adilcinho é considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado. Ele tinha pelo menos 4 mandados de prisão em aberto. Na Justiça Federal, ele responde como chefe da máfia dos cigarros e na Justiça do Rio é apontado como mandante de 3 assassinatos. Entre eles, o de Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinhos Catiri, rival da contravenção, e o de Fabrício Alves Martins de Oliveira, que teria sido morto por engano em meio à disputa pelo mercado de cigarros falsos. Adilcinho foi encontrado numa residência de Cabo Frio, numa operação com apoio do grupamento aéreo, foi levado para a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para formalidades e depois para encaminhamento ao sistema prisional do Estado. O superintendente regional da Polícia Federal do Rio, delegado Fábio Galvão, classificou a ação como a captura do mais sanguinário dos capos do Jogo do Bicho. O secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Cury, também participou desse pronunciamento e disse que Adilcinho é investigado por dezenas de homicídios, crimes envolvendo rivais, desafetos, integrantes da máfia do cigarro e até policiais. Com Adilcinho foi preso um policial militar, identificado como Diego da Ribada Rebelo de Lima. Segundo a polícia, ele atuava como segurança do bicheiro. Mais 2 pessoas prestaram depoimento ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, na quarta, alegando terem sido vítimas de abuso sexual pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Magid Nauef Lauer. A informação é do portal G1. Agora são 4 os possíveis vitimados pelo magistrado. Lauer, lembrando, foi relator de um julgamento que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de uma menina de 12. O desembargador entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e reverteu a sentença de primeira instância que tinha condenado o suspeito a 9 anos e 4 meses de prisão. Mas depois ele mudou de ideia e acolheu um recurso do Ministério Público. Com a nova sentença, ele determinou a prisão do homem e da mãe da menina, que também foi condenada no processo por se omitir. Os 2 já foram presos em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. A garota está sob a guarda do pai. Segundo o Ministério Público Estadual, a decisão monocrática foi irregular, porque não ouviu a defesa dos presos. A 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas marcou um novo julgamento para o dia 4 de março e, ainda assim, o MP impetrou um novo recurso para que a decisão não seja contestada posteriormente. O TJ informou que o desembargador não vai se manifestar sobre as acusações e diz que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos. Segundo a Corte, se as denúncias forem comprovadas, o magistrado poderá sofrer as penalidades previstas na legislação. O andamento da apuração segue sob responsabilidade dos órgãos competentes. Além de Lauer, outros 2 desembargadores analisaram o caso. Um homem, Valner Barbosa Milward de Azevedo, acompanhou o voto e uma mulher, Karin Emerick, foi contra a decisão.
Os condenados pelo STF no caso da vereadora Marielle Franco só vão começar a cumprir a pena depois que os recursos da defesa se esgotarem. Os 5 têm que aguardar a publicação do acórdão para recorrer. Esse documento consolida os votos dos ministros e pode levar até 2 meses para ficar pronto. O recurso possível é o dos embargos de declaração, que é usado para questionar problemas no acórdão, mas não é um tipo de recurso para mudar o resultado do julgamento. Lembrando que os 5 foram condenados. Domingos e Chiquinho Brazão, a 76 anos e 3 meses de prisão por duplo homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa armada. O ex-policial Ronald Paulo Alves Pereira, 56 anos de prisão por duplo homicídio e tentativa de homicídio. E o ex-delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foi absolvido dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mas foi condenado por corrupção passiva e obstrução à justiça a 18 anos de reclusão. O ex-assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Robson Calixto, teve a menor pena de 9 anos de reclusão. No momento em que a gente grava essa edição, acontece uma manifestação na Cinelândia, no Rio, com participação de familiares de Marielle e Anderson. O laudo pericial do cão-orelha não identificou a causa da morte do animal comunitário agredido na Praia Brava, em Florianópolis, no início de janeiro. Depois da exumação do corpo, a Polícia Científica de Santa Catarina descartou qualquer fratura no esqueleto do animal, mas a morte por traumatismo não é descartada. O texto explica que a maioria dos traumas cranianos não apresenta fraturas, mas ainda são capazes de levar os animais à morte. O caso segue em segredo de justiça por envolver adolescentes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta pelo fim da escala 6x1 deve ser votada em plenário em maio. Ele afirmou que vê chances de que o projeto seja aprovado e classificou a PEC como a reforma da vida das pessoas. O texto ainda vai ter que passar por uma comissão especial antes de ser levado ao plenário. Mota descartou ainda retomar as discussões sobre a anistia ao 8 de janeiro ou abrir uma CPI sobre o Banco Master nesse ano. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira que a banda Foo Fighters vai ser headliner do festival no dia 4 de setembro no Palco Mundo. A organização do evento afirma que vai ser o único show do grupo no Brasil nesse ano. Fatboy Slim também vai fazer parte do line-up do Rock in Rio. O DJ e músico britânico foi anunciado como uma das atrações do dia 7 no palco New Dance Order. O Rock in Rio está marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro desse ano no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Vai lá no nosso site cbn.globo.com, que tem todas as informações, todas as atrações confirmadas até agora. Pra gente se despedir, trago aqui as suas participações. A Magna Reis mora no oeste da Bahia, em Santa Maria da Vitória, e mandou uma mensagem agradecendo pelas notícias, para abrir o dia, para ficar bem informada. Pediu um abraço para o esposo dela, o Nilson Negrão. Um abração para vocês, obrigada pela mensagem. Fernando Silva também mandou uma mensagem super gentil, fiquei feliz. Obrigada a todo mundo que participa com a gente. Se quiser mandar seu oi, tem uma caixinha de comentários no Spotify. Pode ser também na DM no meu Instagram, @NADJCalado. E assim a gente vai encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédia Calado. A edição e a sonorização pelo Daniel Mesquita. E você acompanha também a edição da manhã do Panorama, sempre às 7 nas plataformas, com a Bianca Santos. Até amanhã. Panorama CBN.
As principais notícias do dia em menos de meia hora.